Bem, pessoal, vamos fazer mais um exercício de equilíbrio. Olá, pessoal, professora Flávia Bastos, mais uma vez para mais um exercício de equilíbrio no espaço. Vou ler o enunciado desse exercício, ele é um pouco mais sofisticado que os anteriores, né? Temos mais do que um ponto de apoio, na verdade temos 3 pontos de apoio, e eu vou ler o enunciado primeiramente. A estrutura tem seção transversal constante e pesa 140 kN. É mantida em equilíbrio no plano XY por uma rótula em A, um mancal em E e um cabo flexível CF. A rótula em A impede translações nas direções x, y e z, e o mancal exerce reações nas direções y e z. Determinar a tração no cabo CF. Então, esse exercício aqui eu tenho algumas considerações a fazer antes de passar para a resolução, que no caso aqui é simplesmente determinar a tração no cabo, né? Ele não está solicitando a resolução completa, ou seja, não está pedindo todas as reações de apoio. Até porque esse exercício, da forma como está colocado para a gente, refere-se a uma estrutura hiperestática. Hiperestática, que significa uma estrutura hiperestática. É aquela em que eu tenho mais vínculos, né, mais reações de apoio do que as equações de equilíbrio da estática. Vamos revisar aqui o enunciado. Olha, ele me falou que eu tenho uma rótula em A. Rótula é rótula ou junta esférica, né? Em alguns exercícios ela vem com essa denominação, junta esférica. A rótula é aquele apoio que impede as 3 translações. Ela permite as rotações, né? Você consegue girar a estrutura nesse ponto aqui, você consegue girar ela em torno dos 3 eixos, mas você não consegue deslocar a estrutura, o que significa que em A surgiriam 3 forças de reação, tá? Em C, eu tenho um cabo. Cabo é aquele elemento estrutural do tipo de primeiro gênero, né? Que funciona quando ele está tracionado. Ele simplesmente impede a translação da estrutura na direção do próprio cabo. Então, em C surge uma força que a gente sabe direitinho a direção e o sentido. A gente sabe que em C vai surgir uma tração, né? Que o ponto C está sendo puxado aqui pelo cabo, porque o cabo está tracionado, né? Ele está tracionado e ele puxa as suas extremidades, né? Ele puxa tanto em C quanto em F. Então, na representação de um diagrama de corpo livre da barra dobrada, a gente vai apresentar aqui uma força puxando o ponto C, o nó C para cima, tá? Então, temos mais uma incógnita aqui a determinar. Inclusive, é a incógnita que ele está perguntando no enunciado. Em E, é o mancal, né? E o mancal existem vários tipos de mancais. A depender do design do mancal, você vai ter vínculos ou impedimentos, né, de graus de liberdade diferentes. E aqui nesse enunciado, como ele fala assim, impede reações nas direções y e z, a gente vai entender que ele impede tanto translações quanto momentos. O que significaria que ele teria 2 forças, né? Já que eu tenho 2 eixos, eu teria translações em y e translação em z, 2 forças de reação, e 2 momentos, o momento em torno do eixo y e o momento em torno do eixo z seriam impedidos, né? 2 rotações impedidas através dos momentos reativos. E aí, fazendo as contas aqui, eu teria 3 mais 1, 4, né? Mais 4. Teria, 3 com 4 aqui, 7, mais 1, 8. Isso. Então, 8. Teria 8 incógnitas. E para o corpo rígido
no espaço, a gente sabe que existem seis, né? Perdão. Para o exercício de equilíbrio de corpo rígido no espaço, nós temos à disposição, pela estática, né? Pelo estudo da estática, 6 equações de equilíbrio. Então, 8 incógnitas com 6 equações, o problema fica indeterminado, tá? É o que a gente chama aqui de hiperestaticidade. O problema, essa estrutura está hiperestática, tem mais vínculo do que equação de equilíbrio. Aí a gente não conseguiria, somente com essas equações, determinar todas as incógnitas. Por isso que ele nem perguntou. Ele não está pedindo para resolver todas as reações de apoio. Mas algumas a gente consegue, né? Ou seja, com as 6 equações, alguma coisa a gente tem que conseguir fazer, né? E aí o exercício aqui está especificando qual delas ele quer que você resolva. E aí a gente vai resolver, determinar a tração no cabo CF. Então, dito tudo isso, gente, eu nem vou desenhar, nem vou me prender aqui desenhando todas as reações de apoio, não, tá? Vou desenhar só aqui a tração no cabo, tá? Você já imagina, vai imaginando, tem 3 forças aqui, mais duas forças aqui, mais 2 momentos reativos. Eu não vou desenhar para tornar o exercício um pouco mais rápido, tá? Vou desenhar só essa força que é a tração no cabo. E outra providência que eu vou fazer aqui é em relação a essa informação aqui, que ele me deu o peso total da estrutura, né? Ele me deu o peso total da estrutura, mas eu vou subdividir, eu vou trabalhar com um sistema equivalente para esse peso próprio, tá? Transformando ele em 3 forças concentradas aqui no centro geométrico de cada uma dessas barras retilíneas, tá? Minha barra é dobrada. Eu vou imaginar que cada trecho desse aqui, AB, tem um peso correspondente. Aí, como é que eu vou fazer essa conversão? Eu vou pegar o peso total, ela pesa 140 kN, e vou fazer uma distribuição linear aqui. O comprimento total dela, né? Se eu somar aqui 2 para esse braço, mais 2 para esse braço, mais 3 para esse braço, tenho 7 metros, o que significa que ela pesa 20 kN a cada metro, né? É a força distribuída por unidade de comprimento. E aí, eu transformo, então, né, eu vou representar um sistema equivalente de forças. Para cada trecho desse aqui, eu vou representar uma força correspondente, tá? E eu vou desenhar elas aqui, olha. Para o trecho AB, eu vou ter uma força de quanto? Ó, 20 kN por metro. Ao longo de 2 metros, uma força de 40. O mesmo aqui em ED e o mesmo aqui em BD. Só que aqui eu tenho que comprimento? Aqui eu tenho 3 metros de comprimento. 20 kN por metro em 3 metros, eu vou ter uma força de 60 aqui, tá? Então, 40, 40 e 60, tá? Próxima providência minha, já que é um problema tridimensional, é trabalhar com as minhas forças em notação vetorial cartesiana, tá? Bom, todas elas? Não necessariamente. Essas forças que dependem do peso próprio, né? Essas parcelas aí do peso próprio, 40, 40 e 60, são forças cartesianas, já são forças cartesianas, né? O que eu quero dizer? Elas apontam na direção do eixo Z. Não vou ficar preocupada em escrever vetor para ela, não. Tá bom, deixa ela ali. Quem me preocupa é a atração no cabo, né? Ela está inclinada no espaço, né? Sai de C e vai para F. Essa é uma força que merece ser escrita em notação vetorial cartesiana. E aí, já cansamos de fazer exercício a essa altura, né? Como que eu escrevo força em notação vetorial cartesiana? Eu escrevo o vetor posição, que é o R, né? Origem em C, extremidade em F, escrevi o R. Calculo o módulo,
Aí pego o R, multiplico pelo inverso do módulo, e aí tem o unitário. Com esse unitário, eu multiplico pelo módulo da força, que ainda é incógnita para mim. É quem eu desejo. Então, ela vai ficar aqui bonitinha, né? Literal, é o T. Esse é o cara que eu desejo calcular, certo? Muito bem. O que eu preciso agora? Aplicar equações de equilíbrio, né? Não todas, não vou aplicar todas porque já conversamos sobre isso. O problema é hiperestático. Mas vocês lembram lá atrás, quando eu falava ainda nos exercícios planos, que eu posso utilizar as equações de equilíbrio na ordem que me for conveniente? Não preciso começar pela equação de força, pela equação da força em x, eu posso começar pela equação do momento. E mais ainda, lá nos exercícios lá atrás, quem assistiu os exercícios, as videoaulas de exercício, me ouviu falando também que existem escolhas apropriadas. Quando você vai escolher lá, na hora de equilibrar, utilizar a terceira equação, somatório dos momentos igual a zero, você escolhe qual é o ponto em torno do qual você vai calcular os momentos, em torno do qual você vai aplicar a equação dos momentos, né? A mesma coisa se dá aqui no problema tridimensional. Você pode começar por uma equação qualquer, tá? Você não tem que seguir uma ordem. Aí, por exemplo, você está interessado em descobrir somente a tração no cabo, você vai procurar a equação que lhe for mais conveniente. E aí pode ser que você prefira começar por uma equação do momento. E, além disso, né, qual é a equação do momento? Qual deles, né? Momento em torno de qual eixo? E, assim como lá nos problemas bidimensionais eu escolhi o ponto, aqui eu vou escolher o eixo. Sempre tem um ponto mais apropriado lá. Eu não escolhi o ponto onde eu tinha mais incógnitas, porque aí eu elimino incógnitas do meu problema. Aqui eu também faço escolha apropriada. Se eu escolho, por exemplo, o eixo, um eixo por onde passam mais incógnitas, né? Um eixo que intercepta mais incógnitas, essas incógnitas não geram momento em torno desse eixo. Eu estou eliminando essas incógnitas no meu problema. Então, a chance de eu me deparar com uma equação do tipo, uma equação em uma incógnita, que eu resolvo facilmente, é maior. Aqui o exemplo fica claro, olha, em A não está desenhado, mas a gente já conversou. Em A eu teria 3 forças de reação. Em E, eu teria 4 incógnitas, 2 forças e 2 momentos. Não tem outro eixo melhor para começar a estudar o equilíbrio dessa estrutura que não seja o eixo X. Se eu passar aqui, né, se eu traçar o próprio eixo, o eixo X é o eixo AE, né? Esse eixo que une esses dois apoios, né? Se eu equilibrar os momentos em torno desse eixo, a única incógnita que vai aparecer é a tração do cabo, né? Porque nenhuma das 3 aqui gera um momento em torno do eixo X e nenhuma das 4 gera um momento em torno do eixo X. É a melhor escolha, é a mais apropriada. E aí vocês vão ver que sai direto, com uma única equação, eu mato a charada desse exercício. Então, vamos lá. Escrever o momento em torno de eixo. O momento em torno de eixo para uma força que está escrita em notação vetorial cartesiana, nada melhor do que usar a formulação vetorial para ela, né? Como é que a gente escreve? Como é que a gente escreve? Vou acelerar aqui. Para a força em notação vetorial cartesiana, eu vou escrever a formulação vetorial do momento em torno do eixo, onde a primeira linha eu escrevo componentes do vetor unitário do eixo. Então, se o eixo é esse eixo aqui, ó, esse eixo passante aqui pelos 2 apoios é o próprio eixo X. Quem é o unitário dele? 1, 0, 0.
O próximo vetor, a próxima linha, são as componentes de um vetor R, vetor braço de momento. Que vetor é esse? É um vetor que sai do eixo e alcança a linha de ação da força. A gente está falando dessa força T aqui, ó. A gente está falando da linha de ação que sai aqui de C e passa por F. E o eixo é o X. Então, que tal utilizar esse eixo rosa aqui que eu desenhei, né? Concordam que esse é um eixo que sai esse é um vetor, esse vetor rosa. É um vetor que sai do eixo e alcança a linha de ação da força? E ele é excelente, né? Quanto mais zero tiver aqui dentro, mais fácil calcular o determinante. Ele é excelente porque ele é cheio de zero, porque esse vetor aqui é um vetor na vertical. Então, ele é 0 em x, 0 em y e 3 positivo em z. E, finalmente, na última linha, as componentes do vetor força, que é menos 1,5, menos 2 mais 3, e isso aqui que está em evidência é um escalar que multiplica o determinante, fica aqui fora, tá? Então, o que acontece? Eu estou utilizando a formulação vetorial para encontrar o momento desta força que está em notação vetorial. Tem mais gente aqui, ó, tem mais gente gerando momento em torno do eixo X. Essas forças aqui, ó, forças em Z geram momento em torno do X. Mas elas estão tão ortogonais aqui, né? Tá um problema tão cartesiano que eu não preciso mais usar a formulação vetorial. Então, olha só, na mesma linha, na mesma equação, eu estou misturando um pouquinho formulação vetorial com formulação escalar. Para as forças peso próprio, para as forças peso 40, 40 e 60, eu não vou escrever produto vetorial, não. Eu vou utilizar vou utilizar a formulação escalar do momento, em que o momento é o produto da força, do módulo da força, 40, vezes o braço de momento, 1. Para essa, de novo, 40 vezes 1, e essa, 60 vezes 2, que é esse braço aqui, ó. Então, 40 vezes 1, 40 vezes 1, 60 vezes 2. E os sinais? Regra da mão direita. Então, com os dedos voltados para cada um, os dedos apontando no sentido de cada um desses vetores peso aqui, né, dedos da mão direita apontando para cada um desses vetores em preto, você vai, com a palma da mão voltada para o eixo X, você vai fechar a sua mão. Quando você fechar a sua mão, no sentido de rotação, você vai perceber que o polegar aponta para cá, aponta contrário ao eixo X. Então, menos, menos e menos. Então, Flávia, mais uma vez, nessa força aqui, que estava em notação vetorial, eu preciso usar mão direita? Regra da mão direita? Não. Se você está usando formulação vetorial, produto vetorial, você não precisa da mão direita, da regra da mão direita. O próprio determinante se encarrega de encontrar o sinal do momento. É claro que você tem que fazer direito a coisa, né? Tem que escrever as componentes corretas do R, escrever as componentes corretas da força, ok? Mas se você fizer isso direitinho, não precisa usar a regra da mão direita. Vai usar a regra da mão direita naquelas forças que você enxerga mediante formulação escalar. Quer dizer, forças em Z, braços de momento em Y, gerando momento em X. Essas forças, assim, é para essa parte do problema que está deveras cartesiana, você usa a formulação escalar. E pode misturar, Flávia? Pode, tá? Pode, faz de forma a ficar prático o seu exercício, tá? Então, quer dizer, se a sua estrutura está em equilíbrio,
o somatório dos momentos em torno do eixo X, eu podia ter colocado um somatório aqui, que é a soma do momento gerado pela força T em torno do eixo X, mais o momento gerado por cada uma dessas componentes da força peso tem que ser igual a zero. Se ela está em equilíbrio, o somatório dos momentos em torno de qualquer eixo é zero, inclusive o eixo X. E aí você termina de resolver aqui, tá? E encontra o determinante, o valor aqui interno desse determinante dá 6, isso aqui estava em evidência, t sobre 3,905. E essa conta aqui dá 200, né? Quando você passa, dá menos 200, passa para o lado de lá, deu 200. Ficou uma equação em uma incógnita. Qual que é a incógnita? T, que era a tração, a força, determinar a tração no cabo CF. E aí deu 130,17 kN. Tá? É o que estava sendo solicitado e foi o que a gente resolveu para esse exercício. Espero que vocês tenham compreendido, que a explicação tenha sido clara. Fica aqui um abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.